E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta toda a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio a palavra do Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado por esse momento, Deus, que nós nos reunimos nessa noite com o propósito de adorar e exaltar o santo nome do Senhor, de glorificar o teu nome, de nos alegrarmos na presença do Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado por esse dia, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que nesta noite nós possamos aqui ouvir a tua palavra, nós possamos sair daqui diferentes, nós possamos sair daqui transformados por causa da tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, toma, Senhor, a nossa mente, toma os nossos pensamentos, toma a nossa vida nas mãos do Senhor, muda, Senhor, o que está errado na nossa vida, transforma a nossa vida, Senhor, para vivermos segundo o teu propósito e a vontade do Senhor. Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, Espírito Santo de Deus, que o homem seja diminuído, mas que o Senhor cresça na nossa vida nesta noite. Espírito Santo de Deus, toma seu lugar de honra no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, assuma o seu lugar de honra e muda a nossa história para louvor e honra do teu nome. Que tudo, Pai, quanto for dito aqui nesta noite, Senhor, que seja exclusivamente para glorificar o nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Então, queridos, olha, como eu já disse, o tema nosso hoje é omissão. É o ato de omitir, né? De não se fazer, de se fazer de besta, né? A gente, mineiro, não usa esse termo, né? Se fazer de besta, de que não está vendo, de que não está sentindo, que não quer tomar partido, não quer se pronunciar, às vezes por medo, às vezes porque não quer afrontar ninguém, né? Às vezes porque não quer se envolver. Omissão é isso, é você saber que o fato está acontecendo, algo que talvez precisa ser mudado, talvez precisa ser, dado ali uma palavra de advertência ou uma palavra de afronta, mas a gente prefere ficar calado, a gente prefere ficar mudo. O que está acontecendo na casa de Eli é justamente isso. O que está acontecendo na casa de Eli, nós vimos aqui a partir do verso 1, e no verso 1 vai dizer assim: olha, e o
jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sacerdote de Israel. Ele foi levantado por Deus, ele era um juiz, ele foi levantado por Deus. Para quê? Para direcionar a casa de Israel, para direcionar o povo de Deus. Mas dentro da casa de Eli estava acontecendo coisas terríveis, que o Senhor não se agradava das coisas que estavam acontecendo dentro da casa de Eli. Então a palavra diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. O que a palavra está dizendo? Que naquele tempo não tinha esse tipo de Deus, ele não se manifestava, não era comum a Deus se manifestar dessa forma. A palavra diz que a gente vai ver mais nos próximos versículos, que quando acaba a luz do templo de Deus, a gente seja a luz natural do sol, a claridade do tempo, eles já se deitavam antes daquilo, e antes que a luz de Deus do templo se apagasse, que eles iam se deitar, já era noite, não tinha mais nada para fazer, e quando ele se deita, Deus ele se manifesta a Samuel. Samuel é uma criança, ele está ali ele foi entregue, todo mundo lembra dessa situação, que Ana, mãe de Samuel, ela era estéril, e ela queria muito ter um filho, e ela fez uma cobra, ela fez uma promessa para Deus, né? Ela falou para Deus que se ela tivesse um filho homem, que ela dedicaria a vida daquela criança ao sacerdote, ao ministério, a servir ao Senhor. Por que ela fala de um menino homem, de um menino? Porque naquele tempo, querido, o maior desejo de uma mulher era ter um filho homem. Por quê? Porque o homem é melhor? Não. Por quê? Porque havia uma esperança, havia uma crença de que o Salvador viria, e toda mulher naquele tempo, ela desejava ter um filho homem, esperando que ela fosse a premiada, que ela fosse a mulher escolhida para dar a luz ao Messias, ao Salvador. Por isso ela pede: se eu tiver um filho homem, vou dar a ele ao sacerdócio, ele vai servir na casa do Senhor. Então Ana, ela faz esse voto com o Senhor, e Deus abre a madre dela, Deus dá a ela um filho, ela era estéril, ela não podia ter filho, foi um milagre que aconteceu na vida dela. Deus, ele olha para Ana e ele abençoa a Ana com uma gestação, e quando a criança nasce, ela entrega o menino para o sacerdote Eli, para ele crescer ali dentro do ministério, para ele se tornar um homem de Deus. E agora, quando ele começa a crescer, ele está ali dentro dos fundamentos da lei, dentro da palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus. Quando ele está ali começando a crescer, Deus olha para ele e vê nele sensibilidade de ouvir a palavra. Eu não sei se até aí Deus já tinha falado para alguma criança, pelo menos para trás aqui, a não ser aí Caim e Abel, que a gente não tem ideia de quantos anos eles tinham, né? Mas a gente não ouve, a gente não vê na palavra aqui Deus se manifestando a uma criança, mas aqui em 1 Samuel, Deus está falando com uma criança, ele chama Samuel pelo nome. E Samuel, ele acaba não entendendo, porque ele ainda não tinha essa revelação de Deus, ele ainda não tinha esse entendimento de Deus. Deus está falando, mas ele está achando que é ali. E aí no verso 2 diz assim: olha, sucedeu naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. Já era noite, eles já estavam dormindo, a luz do dia já estava indo embora, não tinha, talvez a visão daquele momento fosse distorcida ou fosse pouca, então ele já estava deitado. E aí no verso 3 diz que, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e ele disse: eis-me aqui.
saber quem está falando, e eu penso que Samuel, ou pelo menos o texto deixa claro, que Samuel pensava que fosse Eli que estivesse chamando. Quando ele chama, quando Deus chamou Samuel, Samuel disse: eis-me aqui, estou aqui. Talvez estivesse escuro, talvez já não desse mais para ver a pessoa, mas ele está dizendo: estou aqui, olha eu aqui, olha. E ocorreu no verso 4, e correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. O menino chega para Eli falando: o senhor me chamou, eu estou aqui. Não te chamei, pode deitar. E aí no verso 6 diz assim: ó, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse mais uma vez. O Senhor chama, e Samuel levanta, e Samuel vai a Eli, e ele está falando: olha aqui, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Não, eu não te chamei, pode deitar de novo. E aí no verso 7, porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. No verso 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Olha que interessante. Por 3 vezes Samuel, ele ouve Deus chamar. Por 3 vezes ele diz: eis-me aqui. Por 3 vezes ele vai a Eli, pensando que Eli que está chamando. Só na terceira vez é que Eli tem discernimento para entender que não era, que o menino não estava ouvindo só uma voz, mas o menino estava ouvindo a voz de Deus que estava falando com ele. Você já ouviu a voz de Deus? Né? Já ouviu? Já ouviu Deus falar claramente assim no seu ouvido? É maravilhoso, não é? Eli está falando para ele: olha, então você vai fazer o seguinte, da próxima vez vai te chamar de novo, e você não vem aqui, você vai responder: fala que eu te escuto. Então verso 9, por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Agora ele já sabe que era o Senhor que estava falando, não era o sacerdote, não era Eli. Está sabendo? Agora ele já tem certeza, é Deus que está me chamando. E agora ele vai deitar e ele fica quietinho, só esperando Deus falar. Gente, não tem coisa mais maravilhosa que você ficar na dependência de ouvir Deus falar. Não é maravilhoso? Quando a gente quer ouvir a palavra de Deus, quando a gente quer receber uma palavra de Deus, uma confirmação de Deus, né? Ou uma proposta de Deus, não tem coisa mais gostosa que a gente deitar, descansar e esperar o Senhor falar. Não é verdade? É maravilhoso isso. Deus fala que eu te escuto. Deus revela-se a mim. Deus, eu preciso ouvir a tua palavra. É isso que Samuel fez. Ele foi se deitar e ficou ali quietinho, só esperando Deus falar de novo. E aí no verso 10, a palavra diz que então veio o Senhor e pôs-se ali. O próprio Deus se apresentou, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel, agora ele sabe quem está falando com ele. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Ele ouviu Deus falar e ele se prontificou, ele se apresentou ao Senhor. Eis-me aqui. Glória a Deus. Isaías, quando ouviu a palavra do Senhor, ele disse a mesma coisa: eis-me aqui. Glória a Deus. Ele manifestou o seu desejo, ele manifestou a sua vontade. Fala, porque o teu servo ouve.
Amém, querido? Aleluia. Amados, quando Deus se manifesta, ele já estava esperando que Deus fosse se manifestar de novo. Eu creio que no coração dele agora havia uma outra expectativa. Deus nunca havia falado com ele. Deus nem sempre se manifestava daquela forma ao povo de Israel. Era um caso único, era uma situação, exclusiva, era uma situação diferente. E ele agora está ali pronto para ouvir, porque ele sabia que o Senhor ia falar para ele. E no verso 11, Deus não só fala para ele, mas Deus dá para ele uma visão daquilo que vai acontecer, das coisas que vão acontecer. Deus não só se manifestou, Deus não só se apresentou, Deus falou e não só falou, ele deu uma visão do que iria acontecer, do que estava acontecendo naquele momento e daquilo que Deus ia fazer diante das coisas que estavam acontecendo, principalmente na casa de Eli. E aí no verso 11 ele diz assim: olha, e disse o Senhor a Samuel. Agora os dois estão num bate-papo. Deus e Samuel agora estão num bate-papo. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel. Olha, eu vou fazer algo em Israel, a qual todo o que ouvirem tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Verso 13 diz assim: olha, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Deus está trazendo uma revelação para Samuel de uma correção terrível que ele ia fazer na casa de Eli, por causa das coisas terríveis que estavam acontecendo na casa de Eli, e Eli estava fazendo vista grossa para o que estava acontecendo. Ele não se posicionou, ele não tomou uma atitude diante do pecado dos filhos, daquilo que os filhos estavam fazendo, que não estava agradando a Deus. E Deus agora ele traz a visão para Samuel do que ele vai fazer na vida de Eli, na família de Eli e em Israel, por causa dos filhos de Eli, por causa da desobediência dos filhos de Eli. No verso 14 diz assim: olha, portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimento. O que Deus está falando para Samuel, ele está falando assim: olha, eu vou fazer uma coisa nova em Israel, eu vou começar pela casa de Eli, que está tudo errado, e não vai adiantar eles fazerem mais nada para mudar o quadro, porque eu já determinei o que vou fazer. Não adianta sacrifício, não adianta oferta de alimentos, agora não tem jeito. Deus tomou a decisão e ele vai punir a casa de Eli, ele vai punir o sacerdote Eli por causa da transgressão dos filhos de Eli e por causa da posição de Eli de ser omisso naquela situação. Eli não fez nada para mudar a situação. Ele sabia do que estava acontecendo, tanto dentro da sua casa como em Israel, por causa do pecado dos seus filhos. Mas ele não tomou nenhuma atitude, ele não fez nada para corrigir aquele erro. E agora Deus vem trazer uma retaliação sobre aquela casa. Deus vai corrigir aquela casa de maneira severa, de maneira terrível. E agora já não basta, Deus está falando que já não basta mais, eles não tem nada mais que eles possam fazer para consertar o erro, porque Deus já decidiu que vai punir Eli e vai punir os filhos de Eli. Mas presta atenção, qual era o pecado dos filhos de Eli? O que eles estavam fazendo de tão grave que Deus decide tomar uma decisão dessa?
Abre aí, volta a página aí. Ou no capítulo, né? No capítulo 2, nós vamos ler do 12 ao 17, para a gente entender que coisa terrível era essa que os filhos de Eli estavam fazendo que não estava agradando a Deus. E aí ele diz assim, olha, verso 12: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Presta atenção, amados. Eli é o sacerdote em Israel, homem de Deus, escolhido por Deus para guiar a nação de Israel. Mas a palavra está falando que os filhos de Eli eram os filhos de Belial, que não conheciam ao Senhor, não tinha temor do Senhor, não fazia nada que agradasse ao Senhor, ignorava a presença do Senhor, ignorava o nome do Senhor, embora fossem filhos de crente, fazia tudo que estava errado e que desagradava a Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Amado, os filhos de Eli, eles provocavam a Deus com seu proceder malicioso, corrupto e infame. Os filhos de Eli, eles estavam envolvidos numa coisa terrível, tão terrível, que Deus quer destruir a casa de Eli por causa da promiscuidade, por causa do pecado dos filhos de Eli. Por isso, queridos, eles foram chamados de filhos de Belial, ou seja, filhos inúteis, sem valor nenhum. É assim que Deus está olhando para os filhos de Eli: inúteis, sem valor, filho de crente, mas que não servem ao Senhor. Eles tocavam na oferta, eles se deitavam com as mulheres que serviam na porta da congregação e rejeitavam completamente os conselhos do pai. Sabe quando você fala para o seu filho: olha, meu filho, você está fazendo errado, isso não agrada a Deus, e entra no ouvido e sai do outro, continua fazendo tudo errado? Assim faziam os filhos de Eli. Obrigado. Eita glória, né? Já não vou deixar esfriar, não, né? A garganta está precisando aquecer. Glória a Deus. Então, queridos, olha, assim, por serem indisciplinados e irreverentes, eles morreram. Lá no capítulo 4, verso 11, diz assim, olha: e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Eles morreram por causa do seu pecado, eles morreram por causa da transgressão na casa de Deus, eles morreram por desobedecer à vontade de Deus, por fazer aquilo que não agradava a Deus. Queridos, a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Enquanto estivermos no pecado, querido, o que nos espera é a morte. Ofni e Finéias morreram por causa da sua transgressão. Queridos, olha, Deus ele vê todas as nossas ações e não faz vistas grossas ao pecado de ninguém. Deus não é omisso quanto aos nossos pecados, quanto àquilo que fazemos de errado, quanto ao pecado que cometemos. Deus ele não se faz omisso, ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares. O salmista fala que se subirmos do alto de uma montanha, ele está lá, se descermos na mais profunda profundeza, que ele está lá. Onde nós formos, o Senhor está do nosso lado. Então ele nos conhece perfeitamente, ele sabe de tudo que nós fazemos, quando estamos diante dos outros e quando estamos escondidos.
de nos ver, principalmente quando nós estamos escondidos, quando ninguém nos vê. Não adianta, querido, a gente fazer nada de errado, porque vai aparecer, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer, porque Deus é o dono da verdade, Ele é a verdade, e Ele não pactua com a mentira, Ele não pactua com coisas erradas, então Ele vê todas as nossas ações e não faz vista grossa ao pecado de ninguém. Às vezes nós até fazemos, às vezes a gente está vendo a pessoa errando, às vezes a gente está vendo a pessoa pecando, fazendo o que não deve, e a gente se faz, de bobo, não fala nada, não quer tomar partido, não quer opinar. Ah, não, eu já cansei de falar. Mas com Deus não é assim. Quando nós erramos, pode ter certeza, vai ter consequências. Não se iluda. Toda ação tem uma reação. Deus não vai deixar nada passar em branco na nossa vida, porque Ele nos vê a todo momento. Mesmo que alguém tenha um título de servo, homem de Deus, mulher de Deus, isso não isentará da culpa dos seus erros ou os pecados praticados. Mesmo que se ache santão, mesmo que aparentemente se faça de santão, mas esteja fazendo tudo errado, escondido, achando que ninguém está vendo, Deus está vendo. Ele vê tudo. Aqueles que se utilizam de uma posição de autoridade, querido, seja ela espiritual ou não, para benefício próprio, não passarão impune diante de Deus. E se for espiritual, aí é que está com os dias, está enrolado mesmo. Nenhuma autoridade, seja ela quem for, uma vez que estiver fazendo coisas erradas, vai pagar pelos seus erros. Não adianta. Não adianta achar que ninguém vai saber, que ninguém vai ver. Nada fica em oculto, nada fica escondido. No verso 13 de 1 Samuel 2, a palavra diz assim: olha, porquanto o costume daqueles sacerdotes, está falando dos filhos, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote, o filho do crente, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, onde tinha comida, onde estava se fazendo ali alguma coisa, eles iam lá e não tinha mão, tiravam alguma coisa. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Todo mundo que ia levar a sua oferta, eles com aquele garfo, com aquele instrumento ali, eles iam lá nas ofertas e pegavam o melhor que tinha das ofertas para eles. Enquanto estavam cozinhando ali, assando os animais para oferecer ao Senhor, eles iam lá naquele assado e tiravam o melhor para eles. Em todas as ofertas de todo o povo de Israel. No verso 15 diz assim: olha, também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois coma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora harás de dar, e se não, por força a tomaria. O que o homem que está ali cozendo ali os animais para sacrificar o Senhor, o que ele está falando é o seguinte: olha, vamos sacrificar primeiro, vamos oferecer ao Senhor primeiro, depois essa carne vai sobrar e você pode tirar o que você quiser. Não, primeiro sou eu, se Deus quiser, depois fica para Ele. O que a gente entende que Ele está dizendo é isso. Então no verso
Eles queriam primeiro a oferta, depois Deus, depois dá o resto para Deus. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Queridos, os filhos de Eli, eles desprezavam a oferta do Senhor. Queridos, Deus criou a oferta para remir o seu povo dos pecados, mas os filhos de Eli, eles menosprezavam tanto a oferta quanto a remissão dos pecados. Para eles nada era importante. Eles não queriam saber da palavra. Eles não queriam saber desse negócio de Deus. Para mim, tanto faz. É isso que eles pensavam. No verso 18, no 18 a 26, diz assim: olha, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele é o sacerdote. Peraí, irmão. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Como também, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras deixou de cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta. Não, vocês estão lendo o negócio errado. O verso 18 diz assim, olha, de 1 a 18, capítulo 1, 1 Samuel 1, do 18 ao 25, diz assim, olha, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia, o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltaram para o seu lar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntaram à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que eu ouço, fazer transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, e juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem julgará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens. Presta atenção no verso 26. A palavra está falando que essa era a história de Ofni e Finéia, 2 homens terríveis que desagradavam ao Senhor, usurpando das ofertas que eram dadas ao Senhor no templo. E Samuel, ele foi criado junto com esses meninos, com esses rapazes. Mas Samuel, ele veio, embora ele vivesse no mesmo ambiente, embora ele estivesse com aquelas mesmas pessoas, Samuel, ele não se corrompeu com o pecado de Ofni e Finéias. E no verso 26 diz que o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Samuel, embora ele estivesse no meio do pecado,
irmãos ali de fé, né? Porque na verdade, carnalmente ele não era irmão daquele, mas ele foi criado com Ofni e Finéias. Mas ele não se misturou com o pecado de Ofni e Finéias. A palavra diz que ele ia crescendo e ele se tornava agradável, tanto para Deus como para o povo. Ou seja, ele crescia fazendo a vontade de Deus, olhando para Deus, procurando agradar a Deus, fazer aquilo que Deus gostava. Samuel ele não se misturou com o pecado de Ofni e Finéias. Samuel ele tomou a decisão de não se sujar com os pecados de Ofni e Finéias. Mesmo vivendo num local de perdição, Samuel se manteve íntegro e santo para com o Senhor. É isso que o crente de verdade faz, querido. Foi isso que Deus viu em Samuel. Samuel era uma pessoa diferenciada. A preocupação dele era agradar o Senhor, servir o Senhor. Amados, olha, a omissão do pecado, ela provoca a ira de Deus. Lá no verso 27, do verso 27 ao 34, a palavra diz assim, olha: e veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel como sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o erro perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei da minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Porquanto diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. E eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa, e verás o inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houver de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isso te será por sinal a saber o que acontecerá aos teus dois filhos, ao Ofni e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. A omissão do pecado, querido, provoca a ira de Deus. Quando nós vemos a situação acontecendo, quando nós estamos sabendo de algo que está errado, quando nós não nos manifestamos contra essa situação, a omissão ela provoca a ira de Deus. No verso 30 diz assim, olha: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus tinha feito uma promessa para ele de que tanto a casa de Eli quanto o reino de Israel perpetuamente andariam na presença do Senhor. Mas agora ele vai dizer: olha, longe de mim tal coisa. Agora não vai mais andar, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Quando nós honramos ao Senhor com a nossa vida,
com a nossa entrega, com o desejo de servir ao Senhor, Ele nos honrará. Mas quando fazemos vista grossa, quando nos metemos em pecados, Ele vai nos desonrar. Pode ter certeza disso. No verso 32 diz assim: olha, e verá o aperto da morada de Deus. Em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum na tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar à idade varonil, quando se tornar jovem, adulto. E isso te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Ele está falando que por causa daquele pecado vai chegar um momento, por causa daquela situação, vai chegar um momento que tanto Ofni e Finéias eles vão morrer por causa do pecado que eles estão inseridos, que eles estão vivendo, por causa da atitude deles diante de Deus. A omissão de Eli, que ele levou seus filhos à morte. Quando nós não corrigimos, quando nós não advertimos, quando nós não falamos, quando nós nos omitimos, é como se nós não estivéssemos entregando aquela pessoa para a morte. É como se a gente estivesse lançando uma condenação sobre aquela pessoa. A gente viu que está errado, está fazendo errado, a gente conhece a palavra, a gente conhece a verdade, mas a gente finge que não está sabendo e deixa as coisas acontecerem. Quantas vezes, queridos, a gente faz isso? Talvez para não magoar, talvez para não machucar. Pastor, mas se o senhor fizer assim, vai se perder, vai desviar. Queridos, olha, pessoa que anda no pecado já está desviada há muito tempo. Querido. Quem acompanha, querido, pessoas que sabem que está pecando e que vive no pecado, Deus não parte disso não, querido. Quem vive de pecado já está desviado há muito tempo, não conhece a palavra, não tem a palavra, vive no eu, que gosta de viver no eu, porque quer viver no eu, porque sabe o que é certo e o que é errado. E às vezes, queridos, a gente quer ali passar a mão na cabeça, a gente fica preocupado, não vou falar, não vou fazer, porque vai desviar, porque vai para o mundo, porque vai fazer assim, já está lá. Ofni e Finéias nunca tiveram um encontro com Deus, nunca sentiram a presença de Deus. E é interessante que Samuel é uma criança, mas ele já tem um encontro com Deus. Deus já está se revelando a Samuel. A criação de Samuel é diferente da criação de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias era filho do sacerdote que direcionava o povo de Israel, que conhecia a palavra, que ouvia, que via o exemplo do pai, mas que não se converteram. O problema é esse, queridos. Olha, quando nós nos omitimos, nos tornamos cooperadores da transgressão. Martin Luther King ele diz o seguinte: olha, quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Se você está vendo uma coisa errada e não se manifesta contra, você está cooperando com ele. Errando do mesmo jeito. Está fazendo do mesmo jeito quando não se manifesta. Esse que é o problema. Queridos, olha, nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de inteira omissão. Nós, os crentes, nós estamos vivendo um tempo de inteira omissão. A igreja do Senhor Jesus no Brasil, ela está calada, ela está amordaçada, parece que ela está dormindo, parece que ela está numa outra dimensão. As coisas estão acontecendo e nós estamos nos omitindo diante de tudo que está acontecendo. Essa semana, não sei se vocês viram, queridos, mas já há dias aí, não essa semana, mas há dias aí, tem se levantado um projeto pelo aborto.
grávida de até 22 semanas, se ela quiser, ela pode fazer um aborto, matar a criança que está no ventre. E a igreja está fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? Nada. Estamos nos omitindo. Quando que nós vimos uns desses pastores aí da internet, esses todos poderosos aí, falar alguma coisa contra isso? Quem falou? Quem foi lá afrontar? Quem foi lá dar uma palavra? Quem? Estamos nos omitindo. Você já parou para pensar a tragédia que causa na vida da pessoa um aborto? A criança vai morrer, mas e a pessoa que fica? Os traumas, as complicações por causa de um aborto, a dor, o sofrimento. E nós, igreja, estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo igual Martin Luther King diz, nós estamos cooperando com isso. Essa semana, querido, foi aprovada uma lei que a gente pode usar 40 gramas de maconha. Agora está liberado, qualquer um pode usar 40 gramas, pode transportar 40 gramas de maconha, pode chegar aqui na igreja, fumando a maconha, se quiser, não podemos falar mais nada. Foi aprovado. E a igreja, o que está fazendo? Qual a atitude que a igreja tomou? Qual o procedimento nosso? Estamos calados, omissos. Quem você conhece, querido, que é usuário de droga? Olha para a vida dessa pessoa. Olha o sofrimento da família, olha o sofrimento da pessoa. Se 40 gramas está liberado, significa que eu posso usar uma maconha todos os dias, de segunda a segunda. Posso virar um maconheiro. A lei vai me suportar. A lei vai me garantir tudo. Quantas pessoas nós conhecemos, quantas famílias destruídas, querido, por causa de droga, que agora está liberado. E os nossos filhos? Será que eles vão entender isso ou eles vão fazer igual o Felipe Neres? Será que eles vão fazer isso consumidamente, tranquilamente, sem que a gente possa fazer nada? Sabe por que disso? Porque a igreja se tornou omissa. A igreja não está falando nada. A igreja não está fazendo nada. E enquanto isso, o mal está entrando na nossa casa, querido. Coisas terríveis estão entrando dentro da nossa casa. Porque nós estamos calados. Nós estamos cooperando com essa situação. E quanto ao evangelismo? Cadê aquela igreja que evangelizava? Cadê aquela igreja que falava de Jesus? Cadê aquela igreja que anunciava a palavra, que ia atrás do perdido? Cadê? Quantos estão perdidos? Dentro das nossas casas, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa igreja. Quantos estão perdidos? E o que nós temos feito? Qual tem sido a nossa atitude? Nos tornamos omissos, fingimos que não estamos vendo. Todo dia a gente encontra na rua alguém que está clamando para receber um atendimento, para ser cuidado pela igreja. Mas a igreja, sabe o que nós estamos preocupados hoje, querido? Nós estamos preocupados com os telões de LED lindos para colocar na igreja. Nós estamos preocupados em escurecer a igreja para a gente aparecer mais. Nós estamos preocupados, querido, com a internet, quantos seguidores vamos conseguir, vamos alcançar. Nós estamos querendo alcançar quem está lá na China, enquanto aqui a igreja não está fazendo nada. Estamos omissos. Nos tornamos omissos, queridos. Fingimos que não estamos vendo. E quando o irmão dentro da igreja está em pecado? Às vezes, queridos, olha, a gente toma algumas atitudes e as pessoas, olha, pastor, a pessoa foi muito radical. Mas é preciso afrontar, querido. A gente não pode ser omisso com o pecado. A gente não pode ser omisso com as coisas erradas. A gente não pode deixar as coisas acontecer como se elas não existissem.
como se não estivesse acontecendo. Quantas decisões, querida, a gente já tomou, precisou tomar, e que era pensando no bem da pessoa, para que ela caísse em si, para que ela caia em si, para que ela retome o caminho de volta. É para isso que Deus nos deu boca, para a gente falar, para a gente denunciar o pecado, para a gente afrontar a pessoa que está errada. Não é para nos omitir, é para falar: olha, você está errado. A palavra de Deus diz, querido, olha, que quando nós vemos o nosso irmão em pecado, que a gente vá e fale com ele. E se ele não tomar posição, que a gente vá e leve mais uma testemunha, um ou dois como testemunha. E se ele não se arrepender, que traga para a igreja. E se não se arrepender, deixa seguir livre. Não dá para ficar calado. Não dá para ser omisso diante dessas coisas. No verso 35, Deus diz assim: olha, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Eu suscitarei. No verso 34 ele diz assim: olha, e isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. No verso 35 ele diz: e eu ressuscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Ele está dizendo o seguinte: olha, já que ele não fez nada, já que aquele sacerdote não fez nada, ele vai levantar um outro para fazer. Porque quando nós não fazemos nada, querido, quando nós nos omitimos, Deus levanta alguém para fazer no nosso lugar. Deus levanta alguém para fazer aquilo que nós escolhemos não fazer. Essa, querido, é uma referência a Samuel. Quando ele está dizendo isso, ele está falando de Samuel, que foi leal a Deus em toda a sua vida. A fidelidade, querido, é a principal virtude que o Senhor busca naqueles que se dispõem a servi-lo. Apenas os fiéis zelam pela palavra de Deus e são íntegros em todo o seu proceder. Lá em 1 Samuel, do 3 ao 21, a gente viu Deus chamando Samuel. O sacerdote tinha se perdido porque ele não corrigiu sua casa. Deus falou que ia fazer uma coisa terrível na casa dele, ia fazer uma coisa nova em Israel, e agora ele vai levantar Samuel para ser o próximo sacerdote, para ser o próximo juiz daquela nação, para levar o povo adiante na verdade. Então, queridos, olha, quando nós não fazemos, Deus levanta Samuel como profeta e sucessor de Eli em Israel, porque Eli já estava abatido. Quando eu negligencio o propósito de Deus, Ele levanta outro no meu lugar. Se eu não falar, se eu não denunciar o pecado, se eu não afrontar o pecado, Deus vai levantar outro para fazer. Se eu não fizer a vontade de Deus, se eu não me submeter à vontade de Deus, Deus vai levantar outro que se submeta. Quem faz tudo é Ele. Lá em 1 Samuel 3,10, a palavra diz assim: então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Queridos, Samuel, ele ainda era uma criança quando ele recebe o chamado. O Senhor, querido, ele viu a sensibilidade de Samuel para ouvi-lo, apesar da sua pouca idade. É Deus quem escolhe. Ele faz as coisas acontecer na vida de quem Ele quer. Você vai olhar para os juízes, tem juízes
quando Deus levantou para ser rei sobre Israel e sobre Judá. Ele escolhe quem Ele quer, diferentemente dos filhos de Eli, que eram negligentes e irresponsáveis. E isso prova que Deus não vê a aparência, Deus não vê a posição ou capacidade, mas a entrega e a disposição de cada um para servi-lo. Eli falhou completamente como líder espiritual de sua família e consequentemente de Israel. Ao se deixar se conduzir por seus sentimentos, Eli se tornou cúmplice dos pecados dos seus filhos, pois não os repreendeu nem disciplinou. Quando nós não repreendemos, quando nós não disciplinamos, nós nos tornamos cúmplices daquele que está errado, daquele que está pecando, daquele que está transgredindo a lei. Transgredir a lei é fazer o contrário da lei, daquilo que Deus nos permite. A omissão de Eli, querido, foi o seu maior erro. Por isso, nenhum sacrifício realizado por eles fazia Deus mudar a ideia quanto à sua decisão de excluí-los do sacerdócio. Nada que ele quisesse agora resolver. Apenas quem vive em santidade, na justiça e retidão tem autoridade espiritual para ministrar sobre questões sagradas. No verso 19 diz assim: olha, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair terra. Tudo que Deus falava, Samuel absorvia. Tudo que Deus falava, Samuel colocava em prática. No verso 20 diz assim: olha, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Amados, olha, Samuel se tornou um grande líder espiritual em Israel. A conduta de Samuel, querido, ela refletia o caráter de Deus, pois ele se mantinha em obediência à palavra de Deus. Querido, Samuel, ele recebeu a missão de restaurar a fé do povo de Deus, do povo em Israel, e conduzir esse povo segundo a vontade de Deus. Samuel recebeu essa importante tarefa, queridos, após Eli ter falhado ao tolerar os pecados dos filhos, o que fez tanto o sacerdócio quanto o povo se corromper. Samuel, querido, ele era a liderança espiritual que a nação de Israel precisava, e foi por isso que o próprio Deus o confirmou como seu profeta ungido. Samuel foi usado demais por Deus por causa da obediência dele a Deus, por causa da entrega dele a Deus. Samuel, ele significa ouvir de Deus, ou nome de Deus. Samuel, querido, ele foi o último dos juízes. Ele julgou Israel depois da morte de Eli. Ele julgava Betel, julgava Mispa. Samuel, querido, ele era um profeta que fundou uma escola de profetas ou um seminário. E ele foi governador e ele corrigiu, ele purificou a nação de Baal e de Astarote e abateu os filisteus. Samuel, querido, ele ungiu Saul como rei, repreendeu o povo, reprovou Saul, dispensou Agag, ungiu Davi como rei para substituir a Saul. Samuel nasceu, viveu, morreu e foi sepultado em Ramá. Queridos, olha, quando nós deixamos de ser omissos, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, coisas maravilhosas Deus faz na nossa vida. Deus nos permite ser instrumento dele, ferramenta dele, para mudar a história de alguém. É para isso que ele nos chama. Deus, ele não nos chama para ser omisso. Deus não nos chama para fingir que não
não estamos vendo. Deus nos chama para tomar posicionamento, para nos prontificar e falar como Samuel disse: eis-me aqui, estou aqui, Senhor, fala que eu te escuto, eu quero obedecer, eu quero fazer a tua vontade. Se prontificar, fazer a vontade de Deus é isso, é não nos omitir ao chamado do Senhor, à vontade do Senhor para a nossa vida e para aqueles que estão à nossa volta. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus, né? Senhor, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez por esse momento, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, tome a nossa vida, não nos permita fraquejar na presença do Senhor, não nos permita nos omitirmos, meu Deus, quando tivermos que abrir o jogo, quando tivermos que falar a verdade. Senhor, existem aí pessoas, muitas pessoas, né, que precisam de ouvir a tua palavra, que precisam, Deus, que o que é da vontade do Senhor que sejam salvas, e por isso, Pai, nós queremos nos colocar na brecha, à disposição do Senhor, para fazer com que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que elas sejam salvas. Pai, por isso estamos aqui, Senhor, estamos aqui para ouvir a tua palavra, para colocar em prática, para mudar a nossa história e a história de todos que estão à nossa volta. Deus, assim nós oramos, Deus, assim nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor, Pai, nos leve de volta para casa, amparado, protegido, guardado, Deus, pela tua mão poderosa. Senhor, tira do nosso caminho todo mal, Senhor, nos leve de volta, protegido, nos dê um sono tranquilo, uma noite abençoada. Toma a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Deus, é no nome de Jesus que te pedimos, ó Pai. E no mais, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face dessa terra, hoje, agora e para sempre. Amém. Amém.